E aqui no Itatiaia Agora, a gente vai falar de legado, mas também de futuro. O que vem por aí? Quais são os planos, né? Em qual ponto a Itatiaia vai focar? Para falar sobre as próximas décadas, a gente recebe aqui o presidente da Rádio Itatiaia, Diogo Gonçalves. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde ao Júnior Moreira e a todos que estão aqui conosco, nos assistindo e nos vendo. Boa tarde, Diogo. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje para falar com a gente aqui como presidente da Rádio Itatiaia, Diogo. E aí eu já vou fazer a primeira pergunta, que eu estava ouvindo aí a chamada, citando a Glória Lopes, que fazia o programa nesse horário que a gente está fazendo. Então pesa, é um legado pesado, porque Glória Lopes fez tanto sucesso e as pessoas lembram dela até hoje, né? Muitas pessoas falam dela. E aí eu quero falar um pouquinho de legado com você, Diogo. Quando você chegou na Rádio Itatiaia assim e viu que era rádio e tal, qual que é o legado, o principal legado que você vê que a gente tem que continuar levando aí para as próximas décadas? Essa é uma pergunta muito boa, Júnior. E imagina então a minha responsabilidade, né? De substituir o rei do rádio, Emanuel Carneiro, o Januário Carneiro, seu irmão. O Emanuel trabalhou aqui durante 65 anos. Porque começou com 13 e saiu aos 78. Então é um grande legado que ele deixa. Primeiro, uma equipe maravilhosa que é a Rádio Itatiaia. A Rádio Itatiaia é feito de gente. E a equipe que ele montou, que ele construiu ao longo do tempo, que são todos vocês, é um legado grande que ele deixa. E um segundo legado que eu, como cidadão brasileiro, um mineiro, um belo-horizontino nato, tenho para mim, para o meu coração, é a prestação de serviço. É impressionante como essa rádio cuida do mineiro, como ela está preocupada com o bairro de um morador de Belo Horizonte, de como que ela está preocupada com uma cidade do interior de Minas Gerais e como que ela presta bem esse serviço de um cuidado, de um apoio à comunidade. Esse é o grande legado que deixa, e sem querer me antecipar, o legado, ou melhor, quando a gente olha para o futuro, a gente tem esse olhar. Isso é tão valoroso que nós vamos manter. Diogo, antes da gente falar do futuro, você estava falando de legado e de história. A gente até pediu participação dos ouvintes. A gente vai ter, cada um contando um pouquinho da sua história com a Itatiaia, como que começou. Eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. Eu já vi que muita gente que mandou áudio está no YouTube acompanhando a gente. E aí, as pessoas falam que é um legado de pai para filho. Falando nisso, você hoje trouxe duas, né, das suas 3 filhas aqui para acompanhar a gente. Elas também estão no YouTube, para você que quer conhecer. Tá aparecendo aí as 2 filhas do Diogo. Diogo, eu quero te perguntar sobre história. Qual que é a sua história com a Itatiaia? Antes de entrar, com certeza você já tinha uma história. Podia contar um pouquinho pra gente como é que começou isso. Sim, primeiro, dar um oi aqui para as minhas filhotas, Mariana e Helena. Vieram com o papai hoje pro trabalho porque era aniversário da rádio. Você fala, pai, vai ter bolo? Eu falei, vai. Então eu quero ir. Como que a criança fica longe disso, mas né, gente? Tá tendo bolo e eu aqui em casa, né? Júnior. Você vai receber aí, viu, Júnior? Então tá bom. Pode contar com isso. Então eu trouxe elas aqui. A minha história, eu tenho 2 boas histórias, assim, com a rádio. A primeira é que desde cedo eu perdi meu pai muito novo, mas meu pai até os 18, 19 anos meus, ele me levava no jogo, me levava no futebol e com o radinho da Itatiaia. Não tem como, né? É o de pai para filho. Então eu ouvi Itatiaia no caminho de casa para os jogos, Mineirão, Independência, o que for, e ouvia também durante o jogo. Então, radinho, eu não sabia assistir jogo sem ouvir radinho, porque eu fui acostumado assim, eu fui habituado com isso, com esse legado que meu pai deixou para mim. E em 2018, eu tive um convite aqui da Itatiaia para ser colunista de finanças com quem está aqui com a gente, né? Um pouco distante, mas está aqui, o Júnior Moreira, que fazia o Café com Notícia e eu fazia o Café com Grana. Estive aqui, se eu não estiver enganado, 18 e 19, não tenho certeza das datas certas, foi isso, né? E então eu vivenciei isso aqui, eu vivi isso aqui. E como todo belo-horizontino, todo mineiro, eu ouso dizer que eu já me sentia dono da Rádio Itatiaia. Ah, esse é um sentimento bem comum, né, Júnior? Muito, muito comum. Ô, Diogo, pra gente falar um pouquinho de futuro, né? Porque esse legado que a Rádio Itatiaia tem,
e que agora fica pesando nas costas da gente, né? Eu falando aqui da Glória Lopes, você falando do Emanuel Carneiro, de substituição. A vida é assim, né? As pessoas vão se renovando, enfim. Mas a emissora, ela sempre foi muito à frente do seu tempo. A Itatiaia sempre deu passos antes das outras emissoras. A sua gestão já é marcada pela entrada muito forte nossa no YouTube, né? Nesse momento as pessoas já estão acompanhando a gente, interagindo com a gente, vendo a gente também por meio do YouTube. O que vem por aí, Diogo? O que a nova administração aposta? Em que você, enfim, o João Vitor e toda a equipe de diretores, o que vocês vão apostar agora para o futuro? Muito boa pergunta também. A gente tem uma visão do digital, a gente tem uma visão da empresa um pouco, muito igual e algumas coisas diferentes. Muito igual a rádio é um fenômeno, funciona muito bem, as pessoas que estão aqui fazem um trabalho muito bem, nós só queremos manter, que já é um desafio. Mas a rádio é muito mais que rádio, porque a rádio é uma produtora de conteúdo. E só 24 horas não dá tempo de tudo que a gente produziu, a gente colocar no ar. Então, nós entendemos que o digital é mais uma ferramenta de comunicação. Vamos atingir muita gente que não ouvia rádio e vamos atingir muita gente que ouve rádio, mas quer nos ver. Quem está aqui no YouTube agora está tendo a possibilidade de me ver minhas duas filhas. O que é muito gostoso, eu gosto muito disso. Então, na verdade, nós somos uma empresa de conteúdo e distribuímos esse conteúdo no dial, né, na rádio, onde todo mundo nos ouve, no radinho, no rádio do carro, onde for, no som de casa, mas também através do YouTube, através das nossas redes sociais. Por exemplo, eu falei de prestação de serviço aqui. As nossas redes sociais, elas servem também para prestar serviço. Elas servem para entreter, servem para dar informação, notícia, jornalismo, mas ela presta um serviço à comunidade. Seja no esporte, ao falar, por exemplo, do esporte, noticiar os preços dos ingressos, como que faz para comprar ingresso, hora, etc. Seja através do jornalismo também, informando um trânsito, que a gente para aqui de tempos em tempos para falar do trânsito, o que está acontecendo com o trânsito, onde que a pessoa deve evitar ir, onde não. Ou seja, é um cuidado com o mineiro. Tá todo mundo na rede, né, Diogo? A gente precisa estar lá, chegando a essas pessoas. Exatamente. E o que é muito bom é que enquanto o dial, né, enquanto a rádio chega para um pouco mais de 800 municípios de Minas Gerais, o digital, ele é mundo, né? O próprio Rubens Menin, o dono aqui da rádio, que esteve conosco hoje mais cedo participando ao vivo do Rádio Vivo, ele citou, ele falou isso, Diogo, eu estava lá em viagem internacional e estava ouvindo Itatiaia, pelo aplicativo da Itatiaia. Então tem que ser assim, tudo que importa para Minas, a gente vai focar, a gente vai dar, seja onde for. Isso, no rádio e no YouTube para você que acompanha a gente. Inclusive, daqui a pouco tem participação de ouvinte internauta, né, Júnior? Estou ansioso para isso, para ouvir a turma falando sobre a rádio, falando sobre o programa, enfim. Diogo, eu acho que é isso. Eu preciso te agradecer pela gentileza de ter batido esse papo com a gente, falar um pouquinho do futuro, que eu acho que é importante. Os nossos ouvintes ficam ansiosos também para saber do futuro. Importante resumir, então, turma, focar nas pessoas, né, continuar o que está sendo feito e focar muito no digital, que também é o futuro. É mais ou menos por aí, né, Diogo? Obrigado, boa tarde. É isso aí, eu que agradeço. E continuem nos parando na rua, conversando com a gente. Eu recebo muita mensagem pelo meu Instagram, Twitter, YouTube, essas coisas, mas também na rua, Diogo, vem cá, gostei disso que vocês fizeram, não gostei daquilo. A gente acha que é muito gostoso receber esse calor humano, esse carinho das pessoas lá fora. E além disso, é proveitoso, porque é para eles que nós fazemos, é para vocês que estão nos vendo, nos assistindo, né, ou nos ouvindo, é para vocês que nós fazemos todo esse trabalho que nós fazemos 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Diogo, eu quero muito te agradecer. Quero pedir às meninas também para dar um tchauzinho para a live, porque tá todo mundo aqui perguntando das meninas. Dê um tchauzinho ali, elas lá no fundinho. Obrigada, viu, Diogo? Foi um prazer falar com você. Boa tarde. Boa tarde, obrigado vocês.